Olá, muito bom dia! Eu sou Thiago Gomide, eu estou falando direto do Espaço de Desenvolvimento Infantil Rubem Braga, que fica aqui na Lagoa. Você vê aqui ao fundo os carros indo para o túnel Rebouças. Você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à 9ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. O tema de hoje é espaços e processos pedagógicos na educação infantil, trazendo para a conversa a Base Nacional Comum Curricular, que na educação infantil foi homologada no finalzinho do ano passado. Essa base é um documento que visa unificar os saberes mínimos necessários para uma educação pública de qualidade. O tema é instigante, esse debate não começou aqui e não termina. Portanto, eu imagino que você deva ter muitas dúvidas, então o WhatsApp já está aberto, é o 99 87 16 740. Você pode enviar todas as suas dúvidas que eu vou estar recebendo e passando para as nossas especialistas. Para dar as boas-vindas a esse dia especial para a educação, eu gostaria de chamar a fala da secretária municipal de educação, Thalma Romero Suane. Bom dia, é com grande satisfação que hoje recebo vocês do retorno do recesso escolar. Hoje a gente está dando início à 9ª Jornada de Educação Infantil, um momento muito rico e especial dentro da nossa rede, onde vocês vão poder participar, analisar, refletir sobre o nosso currículo. Também é um momento especial por se tratar do início do semestre e ter toda a comunidade escolar participando na sua unidade. Espero que vocês tenham um excelente dia, que vocês possam aproveitar tudo de melhor para a nossa rede e que ao final vocês saiam com um bom resultado do trabalho. Muito obrigada e bom trabalho. Falei sobre a 9ª Jornada da Educação Infantil, pedagógica da Educação Infantil, e agora eu gostaria de mostrar para você a importância desse encontro. Realizada pela Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Multirio, a Jornada Pedagógica é uma iniciativa que busca fortalecer o trabalho dos profissionais que lidam com as crianças da educação infantil. Muito bem, acabamos então de entender o que faz parte da 9ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Então, aproveitando o embalo, daqui a pouquinho eu vou apresentar quem compõe essa roda maravilhosa. Está todo mundo super animado, super animada aqui. Eu gostaria de chamar, para poder falar, a professora Fabiola Farias, que é a gerente de ensino infantil da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Estamos em nossa 9ª edição da Jornada Pedagógica, carinhosamente chamada de JPEI. A JPEI é muito importante para a educação infantil da cidade do Rio de Janeiro, pois é quando toda a rede para estudar junto, ao mesmo tempo. Nesse ano, a Base Nacional Comum Curricular convoca os municípios a revisarem seus currículos. Cada mudança ou avanço requer reflexão, conhecimento e avaliação. A jornada vem desde 2016 propondo estudos sobre a BNCC, que hoje é realidade. Por isso, faz-se necessário que continuemos nossos estudos individualmente e com os nossos pares. Sabemos que a base não é currículo, mas traz para a educação infantil um novo olhar, os campos de experiência. A educação infantil já se fez presente desde o Centro de Estudos de Abril, participando na elaboração de 2 dos 5 campos de experiências propostos. Outra novidade é que temos o projeto Passagem, que pensa a transição da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. A equipe da Gerência de Educação Infantil e da Gerência de Alfabetização vem pensando juntas uma proposta de trabalho para a nossa rede. Nessa jornada, serão 3 dias de encontros e estudos. Teremos o prazer de contar com a presença da professora Cristina Lima, da Secretaria Municipal de Educação, da professora Denise Lopes, da Universidade do Rio Grande do Norte,
e do professor Aristeu Leite, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que contribuirão muito para as nossas reflexões. O tema de hoje é BNCC, Realidade e Desafios para a Infância Carioca, Espaços e Processos Pedagógicos na Educação Infantil. Para falar sobre isso, receberemos a professora Cristina Lima, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, com a mediação da professora Ana Luísa Colagrossi. Desejamos um ótimo momento de estudos e reflexão. Aqui, nós que estamos aqui e vocês que estão aí, nós estamos compondo o mesmo time. E eu já vou logo trazendo uma questão de bastidor. Eu falei, Fabiola Farias, professora de educação de ensino infantil. Aí a Cris, que me conhece há muito tempo, falou, Tiago, calma, é educação infantil. Por favor, então agora sim, você acabou de ver a professora Fabiola Farias, que é gerente de educação infantil ao vivo, é assim mesmo. A gente vai se corrigindo e caminhando juntos como a educação nos ensina. E para trazer mais gente para esse baile, eu, claro, todas as professoras profissionais de educação infantil estão todos animados, vocês vão participar, eu quero energia para cima, hein? Todo mundo aqui já está com a pergunta na cabeça, sim, faça sim, sim, não. Todo mundo com sim, portanto, estamos numa vibe super positiva para trazer uma gíria da molecada. Olha, eu quero apresentar duas pessoas que irão nos ajudar nessa mediação. Primeiro, vou começar falando da professora, deixa eu trazer para cá, da professora Ana Luísa. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Se sinta em casa, tá bom? A professora Ana, ela é formada em educação pela PUC do Rio de Janeiro, tem mestrado em psicologia educacional pela Universidade de Nova York e pós-graduação em neuropedagogia. Ela também é doutoranda em ciências médicas pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e é professora, não esqueci, de pós-graduação no Instituto Sede Sapiens. Acertei? Certo. Perfeito, está super apresentada. Daqui a pouco eu vou querer que você fale sobre o que nós podemos esperar do dia de hoje. Combinado? E também, para brilhantar esse encontro, nós estamos aqui com a professora Cristina Lima, que me conhece há muitos anos. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia. Bom dia, bom te ver assim com esse sorriso largo, para poder falar sobre espaços e processos pedagógicos na educação infantil. A professora Cristina, ela dá aula na Universidade de Estácio de Sá, é coordenadora de revisão curricular da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Bem, Ana, o que nós podemos esperar do dia de hoje? Bom, antes eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação, a Gerência de Educação Infantil e a Multirio por estar organizando esse encontro e trazer para a escola essa discussão no formato de roda de conversa que é tão familiar para quem trabalha na educação infantil. Então, parabéns a todos, parabéns ao Tomei também, que tem tanto carinho por essa ideia e por esse processo. E eu acho que a Base Nacional Curricular, ela traz uma discussão que é bastante significativa e inovadora para o trabalho na educação infantil, que são, na verdade, os campos de experiência, que é fundamentado na experiência de vida, nos processos de desenvolvimento e do aprendizado da criança. Então, eu acho que a professora Cristina Lima vai poder trazer muitas contribuições para o tema e, sobretudo, como isso está acontecendo no município do Rio de Janeiro. Professora, a palavra está com você. Nós hoje vamos estar conversando, né, com o grupo de professores e com a rede como um todo. Essa conversa, na verdade, é uma retomada de conversas anteriores que a gente já vem na educação infantil. Desde 2016 discutimos a base, em 2017 discutimos a linguagem oral e escrita e agora nós estamos de novo, né, com o processo de implantação da nova base, separando este momento para rediscutir as nossas orientações curriculares, né? Então, é importante que nós todos tenhamos claro que a Base Nacional Comum Curricular não é o currículo,
Na verdade, a base é um documento normativo que orienta as redes para organizar os seus documentos curriculares, né, seus documentos de orientações curriculares, e deixar bem claro, né, que, na verdade, o currículo é o que acontece na escola, a partir dos projetos pedagógicos de cada escola, com os professores, com os alunos, né, no conjunto de cada unidade escolar. Então, isso é um ponto importante, né, para a gente poder considerar que, neste momento, nós estamos na nossa rede, tendo a implantação da nova base, né, assumindo um novo momento de discussão do nosso documento de orientações curriculares. E esse novo momento exige que a gente inclua, né, tenha como referência os professores da educação infantil e suas práticas pedagógicas com seus alunos, né? Então, é um momento que cada um de nós, né, nós na nossa rede, temos um trabalho de educação infantil de muitíssima boa qualidade, né? A nossa rede tem uma história muito rica, uma história de vanguarda, né, onde nós temos várias escolas na diversidade da nossa cidade que desenvolvem boas práticas de educação infantil. E aí, o que a base nos provoca, né? A base nos provoca a rever o nosso documento de orientações curriculares da nossa rede e nos provoca a rever os nossos projetos que nós desenvolvemos nas diferentes unidades escolares. Para quê? Para que cada professor possa pensar nas suas experiências pedagógicas com as suas crianças na sala de aula. Para quê? Para que a gente possa pensar sobre o que nós estamos fazendo quando nós trabalhamos com crianças pequenas. Que tipo de trabalho pedagógico nós estamos desenvolvendo? Então, este é o momento para que nós possamos colocar em evidência as nossas práticas pedagógicas com as crianças da nossa cidade. E, com certeza, é também um momento para nós superarmos, né, algumas práticas que, com certeza, não colocam as crianças no centro do processo. É um momento em que nós precisamos superar aquelas ideias ou as práticas de planejamento baseado em datas comemorativas ou, quem sabe, né, aqueles planejamentos que são feitos em base com atividades soltas. E aí a nova base, né, ela, na verdade, traz algo que, para nós, na educação infantil, já é algo que faz parte das nossas práticas, já previsto lá desde as diretrizes curriculares da educação infantil, que é pensar o trabalho pedagógico com as crianças pequenas, tendo como referência os campos de experiência. Né? O que isso significa para o professor de educação infantil, com a sua turma, dentro de uma unidade escolar, pensar o trabalho pedagógico por campos de experiência. Então, na verdade, este é um momento muito importante para a nossa rede, né, porque, considerando as nossas experiências na educação infantil, nós estamos agora aqui, né, como em muitas outras escolas da nossa rede, conversando sobre as nossas práticas pedagógicas, conversando sobre o que nós fazemos quando nós educamos as crianças na educação infantil. É um momento para a gente pensar que interações e brincadeiras são os eixos estruturantes do trabalho na educação infantil. Mas a educação infantil também, né, tem um trabalho que, tendo esses eixos como referência, tem uma função educativa. Então, é um momento importante para nós estarmos pensando sobre o nosso fazer pedagógico com as crianças da nossa cidade. Muito bem, fala inicial da professora. Ana, você quer complementar? Eu acho que o que a Cristina traz é bastante importante, porque é um olhar não só da base, mas como ele se reflete no município do Rio de Janeiro. E eu acho que agora, talvez com a participação do grupo, elas podem mostrar um pouco, né, de como elas perceberam a base com a experiência prática deles no dia a dia da escola.
não somente a participação delas que estão aqui, mas também quem está agora nos vendo através do canal 26 da NET, canal Multirio, através do portal da Multirio e também através da página oficial da Multirio no Facebook. Inclusive, eu peço que curtam e compartilhem, chamem as pessoas, pais inclusive, para participarem dessa roda de conversa, porque é fundamental para o desenvolvimento da educação. Então, esse tema que todos nós aqui sabemos a importância é também fundamental que seja pulverizado para o máximo de pessoas. Eu gostaria de fazer como numa sala de aula, não vai ter jeito. Como nós não combinamos e é assim que é positivo, eu gostaria que alguém levantasse a mão primeiro para poder fazer a primeira pergunta. Quem? Professora, pode ser você? Qual é o seu nome? Só para a gente apresentar. Eu sou Lourdes. Tudo bem, Lourdes? Eu gostaria, inclusive, de agradecer a você e gostaria de agradecer a Cláudia. Obrigado, Cláudia, diretora, e ela está com esse sorriso gigantesco. Cláudia, deixa eu pegar seu sobrenome. Eu gosto de dar o nome inteiro. A Cláudia Laritia. Acertei? Lariquia. Cláudia, obrigado por você estar abrindo esse espaço pra gente, tá? Prazer é todo nosso. Bota só o microfone na boca dela, por gentileza. Pra gente está sendo um prazer, assim, de receber vocês, né? Essa nova experiência, novo formato, assim, ao vivo. Está sendo muito interessante. E a escola está super bem cuidada, parabéns. Ah, obrigada. Tá bom? Obrigado. Eu sei que daqui a pouco você vai fazer pergunta, mas desde já gostaria de dar meu beijo em você, agradecendo em nome de toda a equipe da Multirio. A gente Professora Lourdes, pergunta. Sim, não é bem uma pergunta. Eu queria ratificar o que ela disse, que, de fato, a gente está muito confortável na rede, porque as bases vêm dialogando tanto com as orientações, como as diretrizes e como os núcleos conceituais que a Multirio já apresentou anteriormente. Na verdade, né, eu tenho muito cuidado e muito prazer de recuperar a história da nossa rede, né? A gente não está construindo ou produzindo novas formas de fazer o trabalho na educação infantil partindo do nada. A gente tem uma história na nossa rede, né? E como a professora disse, né, nós temos uma história de produção pedagógica da educação infantil. E nós temos também uma história de produção de documentos orientadores do nosso currículo, né? Então, desde lá, como ela lembrou, né, da multieducação e tantos outros que a gente vem a cada momento, né, são marcas da nossa história, né, de documentos, mas também são marcas do trabalho que a gente desenvolve na nossa rede. E isso é muito importante da gente ter claro, né, que nós estamos, neste momento, usando a nova base como uma provocação para a revisão do nosso fazer, mas essa revisão do nosso fazer, ela antecede, né, a nossa história, a nossa história antecede a esse momento de revisão. Então, nós precisamos ter claro que nós temos um documento, né, que está nos provocando a rever as nossas práticas, mas nós temos uma história de trabalho na nossa rede, que é com ela que nós fazemos o nosso trabalho e refazemos a cada dia, né? A Ana está com vontade de falar, ela está aqui me olhando. Antes, eu gostaria de agradecer a altíssima audiência que a Multirio está tendo na nossa página no Facebook. Já chegamos a 400 pessoas conectadas ao vivo, então aproveito para falar, mandem perguntas. Eu estou aqui com o meu celular para mostrar que isso daqui é seríssimo. Estou aqui com o celular, ó, ligadíssimo. Então estou esperando as perguntas de vocês, provocações, venham junto. Beleza, Ana? Então, eu acho que talvez seja melhor a gente terminar com as perguntas e depois a gente volta, porque eu tenho certeza que tem muitas das pessoas aqui, como você também está recebendo as perguntas, para que a gente pudesse ouvir primeiro o grupo. Então, perfeito. Combinado ao vivo, segunda pergunta de quem vem? Sua? Então tá bom, olhei pro meu lado. Primeiro à esquerda, agora veio aqui para a direita. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome e qual é a sua pergunta? Meu nome é Carmen. Carmen, seja bem-vinda. Claro. Obrigada. Bom, a Cristina frisou bastante que a gente já tem uma história na rede,
A gente já tem uma prática, né, de reflexão, de questionamento dentro das escolas, mas eu fiquei assim bastante curiosa para saber o que a base traz de novo, né? Porque já que a gente está sempre nesse processo de reflexão, de discussão, a gente meio que fica se cobrando, né, que um documento tão importante traga alguma questão nova para a gente, né? O professor tem um pouco esse espírito questionador e curioso com relação, principalmente aos documentos novos que aparecem. Então a gente queria novos, né? E aí eu queria saber de você assim, o que você acha que é mais significativo para a nossa prática desse documento? Na verdade, o que a gente precisa pensar, né, é que o nosso olhar para a base, ele tem que ser um olhar de um documento que organiza vários aspectos que já vinham sendo discutidos na educação infantil, né? Então, não é que tudo que está lá é velho, mas o documento em si é uma tentativa de organizar todo um percurso de discussão que a educação infantil já vinha fazendo, que já foi indicado em documentos anteriores, né? Então, não sei se posso dizer que não tem nada de novo, mas a novidade é essa organização. E dentro desta organização, um ponto que eu acho que um aspecto que eu acho que é importante a gente colocar em evidência é a discussão dos campos de experiência, né? O que significa a gente pensar um trabalho pedagógico na educação infantil organizado por campos de experiência? Então, é importante a gente considerar que os campos de experiências não são formas disciplinares da gente organizar o trabalho, mas é um caminho para a gente olhar para as experiências das crianças, que são experiências da maior diversidade, e, a partir daí, nós, professores, organizarmos o nosso trabalho pedagógico para quê? Para ampliar, para qualificar, para sistematizar essas experiências que as crianças têm. Porque, mesmo muito pequenas, elas são sujeitos, né, de conhecimento, elas têm uma vida, elas têm uma história, elas têm relações com outras crianças, com os adultos da família, elas moram, né, nas suas casas, com suas famílias, estão dentro de um contexto, de um bairro, de uma comunidade. Então, a gente olhar para essas crianças como sujeitos de conhecimento e de aprendizagem. E, a partir das experiências dessas crianças, nós organizarmos o nosso trabalho pedagógico, né? Então, acho que a discussão por campos de experiência é o que vai nos mobilizar mais a repensar o nosso trabalho pedagógico com as crianças na nossa cidade. Você que está conectando agora o canal 26 da NET, você está bem-vindo até a Multirio. Nós estamos discutindo espaços e processos pedagógicos na educação infantil sob a ótica da Base Nacional Comum Curricular. A professora Cristina acabou de falar sobre os campos de experiências. Através da base, nós encontramos os 5 campos. Eu vou só falar os 5, que são, primeiro, o eu, o outro e o nós. O segundo é o corpo, gestos e movimentos. O terceiro, traços, sons, cores e formas. Quarto, oralidade e escrita. E o quinto, para terminar os 5 campos de experiências, nós encontramos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Posso fazer uma correção? Claro! Um dos campos que você citou, o nome já foi modificado e a concepção também, né? Que você falou como oralidade e escrita, o quarto tópico que o novo nome é escuta, fala, pensamento e imaginação. Perfeito. Então, os 5 campos com essa correção completam a Base Nacional. Professora. Então, eu acho que a professora Carmen fez uma pergunta bastante pertinente e a resposta da Cris foi muito importante, porque a gente está pensando também no que acontece em cada escola. Eu acho que isso é extremamente importante. O que acontece aqui, ele é diferente do que acontece em todas as outras escolas da rede. Então, vocês buscarem entender qual é o contexto que essa escola está inserida, qual é a história de vida dessa criança, para que o trabalho possa acontecer de uma forma mais fluida e respeitando o conhecimento e o aprendizado de cada criança. Agora sim, Cláudio, chegou a sua vez de perguntar.
Então, ouvindo tudo, né, eu acho que eu queria falar um pouco da prática aqui da Rubem Braga, que a gente sempre, assim, a gente no início do ano, a gente cria um projeto, e é um projeto que dá espaço para cada turma, né, fazer o seu trabalho de acordo com o interesse das crianças, né, acho que aí privilegiando os campos de experiência, né. Então, a gente já vem com essa prática. A gente tem uma linha de trabalho, mas então não dá para repetir de um ano para o outro, né? Cada turma, cada ano é uma realidade. A gente recebe crianças, né, de vários níveis. Então, assim, acho que a gente aqui está tentando privilegiar esses campos de experiências, né? Cris? Eu acho que é importante, na fala da professora, né, da diretora, né, o quanto é importante que cada escola tenha e assuma a sua identidade. E como é que a identidade da escola aparece? A identidade de cada escola aparece a partir do seu projeto pedagógico, né? Então, no projeto pedagógico, é no projeto que o conjunto de professores da escola organiza, que dá o tom, né, que dá a cara que aquela escola tem, é que a gente vai poder encontrar, de fato, as possibilidades para o currículo acontecer, né, entendendo que o currículo é o que acontece na escola, né? Então, e aí, um aspecto que eu acho que é importante a gente destacar é que cada escola, né, no seu projeto, ela mostra a sua identidade. Do mesmo modo, cada professor, com a sua turma, no seu planejamento, mostra a identidade do seu trabalho. Então, mesmo a gente tendo um projeto comum na escola, a gente precisa de planejamentos que dão a identidade do professor e da sua turma, para que a gente possa ter um trabalho que, de fato, atenda as diferentes crianças, as diferentes experiências e os diferentes professores, né? Porque cada um de nós somos um, né? A cada nova turma é um novo recomeço, né? É um novo fazer, é um novo trabalho que a gente precisa pensar. Ana, já vou pedir, já vou deixar você falar, mas deixa eu pedir uma questão para a produção da Multirio, para colocar aqui no Facebook, na página da Multirio, é só ir lá, tem muitas pessoas acompanhando, colocar o texto da base, tá bom? Copiar e colar aqui embaixo o texto da base, que tem aquelas 5 campos de experiência que eu falei, e também tem os 6 direitos de aprendizagem, que atravessam conviver, brincar, participar, explorar. Se mudou alguma coisa, vocês me avisem, tá? Expressar, elas ficam rindo, e conhecer-se. Depois a gente pode até aprofundar esses 6 campos, depois que, obviamente, a professora Ana falar, e muitas participações que eu também quero trazer para a roda, e eu estou esperando outra pessoa dessa ala daqui levantar o dedinho. Ana. Então, eu acho que a Cris trouxe um ponto que é bastante importante, que é a referência de cada unidade. Então, eu vou pedir para ela que ela conte um pouco como foi o processo dessa construção e essa escuta das unidades para a formulação das orientações pedagógicas, que eu acho que vocês passaram por um processo bastante interessante e único, dessa escuta atenta, num trabalho colaborativo, reunindo um pouco do que cada unidade teria a contribuir para a construção dessas orientações. Eu acho que é importante a gente destacar, né, que qualquer forma de participação na nossa rede é sempre um desafio, né? Porque essa rede é muito grande, são muitos professores, então todos os esforços que a gente faz de envolver, né, de trazer a todos os professores, é sempre pequeno diante do tamanho da rede, né? Então, a equipe de educação infantil, como eu já falei, já vem desde 2015 discutindo, trazendo momentos de estudo e de reflexão, né, sobre a base nas suas várias versões. E mais especificamente, nesse ano, após a implantação, a equipe vem, desde o primeiro centro de estudos, apresentando propostas, né, e possibilidades de sugestões para os professores nas diferentes escolas. Então, a equipe tem trabalhado no sentido de produzir alguns pontos base de um documento enviado para a rede, e a cada centro de estudo, as escolas, os diferentes professores
enviam suas sugestões para contribuir com o que vai ser o documento final. E, além disso, a equipe também tem organizado vários momentos, seja com as gerências de educação infantil, em conversa com todos os diretores de escolas com educação infantil. Então, a gerência, ao longo desse ano, fez encontro com todos os diretores que atendem turmas de educação infantil, entre outras ações, né? Como eu disse anteriormente, numa rede grande como essa, todo esforço que a gente faz, a gente sempre acha que ficou faltando alguma coisa, né? Mas existe com certeza uma preocupação muito grande de que toda a rede participe. Recentemente, nós colocamos no último centro de estudos uma proposta no site do Rio Educa para que os professores entrassem e participassem, e vários outros momentos estão sendo organizados para que a gente possa ter o máximo de participação dos professores que atuam na educação infantil. Participação, temos muitas aqui. Bom dia, bom dia. Sou professora Michele, do EDI Bárbara Ottoni. Eu gostaria de saber, de acordo com o BNCC, como se fará o projeto Passagem da Educação Infantil. Obrigado, Michele. Beijo enorme para você. Nós, né, também, dentro desse processo de revisão das orientações curriculares, né, e de produção de novo documento, estamos preocupadas, né, e também incluímos nas orientações desse novo documento que tanto as escolas de educação infantil que atendem a pré-escola 2, como as escolas que atendem o primeiro ano do ensino fundamental, possam ter um trabalho articulado, né? É preciso que cada um de nós, nas diferentes escolas que nós estamos, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, nós saibamos, né, que as crianças são as mesmas, a rede é a mesma. Então, quando a gente fala do projeto Passagem, a intenção é que da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental não tenha rupturas, que seja uma passagem em que o professor que trabalhou com essa criança na educação infantil encaminhe os documentos de registro, encaminhe as produções para as crianças, para que o professor do primeiro ano do ensino fundamental receba essas informações de como foi o percurso com essa criança na educação infantil, e ele pode dar continuidade no primeiro ano do ensino fundamental. Então, a gente tem feito o esforço de que as escolas de educação infantil que atendem a pré-escola 2 dialoguem com as escolas que atendem o primeiro ano do ensino fundamental, para que seja uma passagem calma, serena, tranquila e muito prazerosa, como as crianças da educação infantil gostam, né? Então, esse é o esforço que a gente vem fazendo no projeto Passagem. Juliana Becelli. Bom dia, Juliana. Quais estratégias... Eu estava sentindo falta dessa pergunta, Juliana. Quais estratégias podemos utilizar para que os pais compreendam e contribuam para o trabalho por campos de experiências, tendo em vista que alguns cobram ações voltadas para datas comemorativas? Está com você agora. Primeiro de tudo, os pais, os responsáveis, eles têm que fazer parte da construção do projeto da escola, né? Quando a gente tem os responsáveis, as famílias participando da construção do projeto, eles vão compreendendo as nossas propostas e compreendendo as nossas escolhas. Então, quando nós incluímos os responsáveis, as famílias, os pais, as mães, os avós, os tios, na construção dos nossos projetos, nós os temos dentro desse trabalho, e com certeza as dúvidas, as inquietações vão ser resolvidas no próprio processo de construção. E é lógico que a gente também precisa ter claro, né, que dentro do nosso trabalho pedagógico a gente convive com permanências e com mudanças, né? E aí a gente pode pegar várias experiências que cada um de nós tivemos quando nós éramos aluno na escola. Quantas coisas nós vivemos como aluno na escola e que ficaram para trás, e outras novas que chegaram. Então, é um pouco de construir um diálogo com os responsáveis, no sentido, primeiro,
de explicar do que significa um planejamento por datas comemorativas. Posso pegar um exemplo recente que passou e um que vem agora à frente. O que significa comemorar o Dia das Mães ou o Dia dos Pais numa sociedade como a nossa, com famílias organizadas de forma diversificada, com um sistema econômico que explora o consumo, né? Então, o que significa isso para as crianças da nossa cidade? Então, é pensar na diversidade das famílias, na diversidade de lares que nós temos, nas diferentes estruturas familiares. Enfim, esse é um exemplo para a gente se perguntar em que medida cabe um planejamento por datas comemorativas, que na grande maioria das vezes, né, que é o que me preocupa, essas datas têm um sentido para os adultos e não necessariamente têm um sentido para as crianças, né? Então, quem sabe a gente pode começar a conversar com as crianças o que é interessante que elas querem comemorar, né? O que elas dão valor? O que elas querem comemorar nesse mês agora de agosto? Tem motivo para comemorar em agosto? Vamos descobrir com elas, né? O que elas gostariam de estar comemorando no mês de agosto? Então, eu acho que tudo isso é parte de um diálogo que começa lá na construção do projeto da escola, que deve envolver as famílias, mas que também necessariamente deve ter como referência as crianças e suas experiências de vida. Olha, Ana, tem pergunta para você aqui da Michele, mas eu gostaria de fazer um convite a você também para trazer os pais para essa conversa. Aproveita o Facebook, marca os pais para que eles tenham contato, se não ao vivo, depois isso fica registrado, para que eles tenham contato com essa rica troca de experiências, troca de ideias. É uma oportunidade de também conscientizá-los. E também, pegando já o gancho, te convido a conhecer, depois, tá bom? Não precisa ser agora não, a nossa rádio infantil, nossa rádio voltada para as crianças, Rádio da Multirio, está a 0 km. O nome foi escolhido pelas professoras, pelos gestores, pelas crianças, se chama Rádio Ciranda de Crianças, é uma beleza, só tem música infantil, tem personagens riquíssimos, tá no portal da Multirio, multirio.rj.gov.br, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. A Michele da 7ª CRE, obrigado, valeu mesmo, Michele. Sabemos que há uma resistência, Ana, com o trabalho sem as datas comemorativas. Só para a gente não sair tanto das datas comemorativas. Há a alegação de que as crianças precisam vivenciar o que está acontecendo no mundo. Gostaria que você esclarecesse o papel da escola no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças para uma educação que valorize a infância e experiências que elas trazem. Primeiro, eu gostaria de voltar um pouquinho à pergunta da Juliana, quando ela fala da importância da família. E a família é fundamental. Eu acho que a gente tem que tentar, como educador e como escola e como unidade, trazer essa família para dentro da escola. Porque as crianças, elas passam grande parte do tempo em casa com a família. E se eles entenderem o processo, eles vão poder ajudar e eles vão poder potencializar o trabalho de cada um de vocês. Então, é muito importante, como o Thiago falou, convidem as famílias para assistirem e poderem participar e entender um pouco mais. E sobre a questão agora, voltando à pergunta, sobre a importância, né, do que significa o aprendizado da criança e aonde entram essas datas comemorativas. Eu acho que um pouquinho antes da gente começar o nosso encontro aqui, houve uma conversa com o grupo de professores da escola sobre que criança é essa. Então, qual é o olhar dessa criança do século XXI? O que ela traz? Qual é a rapidez de aprendizado dessa criança? Então, eu acho que a gente tem que pensar, e como a Cristina trouxe, respeitar o interesse da criança, porque os campos de experiência, eles falam na experiência de vida de cada um deles. Então, é importante respeitar a criança, é importante respeitar o processo e trazer, talvez, outras contribuições do que esteja acontecendo no mundo que não sejam necessariamente apenas as datas comemorativas. Então, eu acho que a gente precisa estar atento ao que a criança está trazendo, atento à necessidade e também eu acho que nesse momento em que há
a educação infantil está criando esse modelo do projeto Passagem, ter uma conversa, um diálogo também com esse professor do Fundamental 1, para que possa ter uma preparação não só no sentido de olhar para o que a criança está trazendo, mas também para o que esse professor do Fundamental 1 também vai estar esperando. Então, haver um diálogo para que a gente possa entender essa nova criança, esse novo momento da educação. Levante o dedinho quem quiser participar, tá bom? Enquanto isso, vou trazendo para a conversa a Alessandra Savagé. Grande Alê, beijo. A Escola Municipal Lauro Sodré é polo da 9ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Estamos felizes em participar desse momento, nós da Multirio também. A BNCC é um ganho muito grande para pensar o trabalho dos bebês e crianças bem pequenas, além de nortear um novo jeito de pensar o trabalho cotidiano com os diferentes grupamentos. Como nós podemos, pergunta a Alessandra, enriquecer o projeto pedagógico da escola nesse sentido, como um todo e no miudinho, com a criança e a turma, professora Cristina Lima? Nós temos, nesse momento, né, uma possibilidade muito grande de estar discutindo sobre isso, né? Na verdade, nós, na nossa rede, já temos muitas experiências de trabalho, que eu acho que a troca é fundamental, né? A troca entre os diferentes professores dentro da mesma escola, a troca entre diferentes unidades, né? Formar grupos de escola que possam estar discutindo sobre o seu trabalho, apresentando o seu trabalho, encontrando momentos de estudo e de troca das suas experiências. Mais recentemente, né, nós já podemos encontrar vários estudos, várias pesquisas, vários trabalhos sendo desenvolvidos com as crianças lá, mesmo muito pequenas, né? A gente já tem boas produções com bebês, com crianças pequenas, livros adequados para essa faixa etária, propostas de trabalho já adequado para as crianças pequenas. Então, eu considero que é na troca entre as diferentes escolas, entre os diferentes professores, que nós vamos construindo novas possibilidades desse trabalho, né? Então, eu acho que esse é um caminho importante para as diferentes escolas. Ana. O que eu acho que a Cris trouxe, né, da importância dessa faixa etária e o que as pesquisas têm mostrado é realmente o olhar agora, o foco para a educação infantil, né? O aprendizado que a criança tem nesses primeiros anos, né, o que eles chamam dos primeiros 1000 dias, como é importante o trabalho nessa faixa etária, como é importante que as famílias entendam o que está acontecendo com essa criança, quando ela vem à escola, essa troca, esse diálogo, e o que é muito importante é a troca entre vocês, esse compartilhamento de aprendizado, essa troca de conhecimento, seja de uma unidade escolar com a outra unidade, seja também dentro da própria unidade. Então, hoje em dia, a ciência está mostrando muito os avanços que estão acontecendo na primeira infância. Então, eu acho que o trabalho de vocês fica ainda mais importante, porque eu acho que ele está realmente sendo o foco agora de muitas das pesquisas que mostram que essa faixa etária realmente vai ter um impacto muito grande na vida dessa criança, hoje como criança, e o adulto de amanhã. Participação. Você quer fazer uma pergunta? Tá ótimo. Então, faça. Eu fiquei pensando, quando vocês estavam falando, né, sobre escutar essa criança, dar voz a essa criança que está na sala de aula, cada vez mais, né? E às vezes a gente não dá, mas eles falam assim mesmo, porque eles têm essa característica. Mas assim, a importância da gente levar em consideração e usar, né, utilizar esses depoimentos ou essas sensações que eles trazem às vezes. Eu queria perguntar para vocês, a base trata de que criança? Ela fala de uma criança específica, uma criança desse século que a gente está vivendo, com tanta tecnologia, com essa característica que aprende tudo ao mesmo tempo, que às vezes está escutando o iPhone, está na televisão, está conversando com a mãe, está jogando. Então, assim, tem uma especificidade essa criança? Ana, você pode responder, e também, já aproveitando, eu trago EDI Frei Orlando, 8ª CRE, Tiago Marques, valeu meu xará,
Gostaria de saber como a BNCC prevê a incorporação da tecnologia no ensino. Eu acho que as duas perguntas se incorporam. Então, é muito importante esse olhar para a criança e trabalhar com ela a questão da escuta, a questão do foco, né? Como essa criança que a base traz é a nossa criança. A gente tem que se adequar para a criança da nossa realidade, seja aqui da escola da Lagoa, seja da escola das outras unidades. A gente está falando da criança, de todas as crianças. Então, cabe a cada unidade, cabe ao professor ele poder se adequar a essa criança, ele ter uma escuta e ele ajudar para que essa criança foque, ele tenha uma escuta para a família, para o grupo e para a história de vida de cada um de vocês como professores, porque eu acho que vocês trazem uma bagagem que vai estar ajudando a construir esse processo e essa transformação. E eu acho que a tecnologia ela entra com uma experiência como a gente está tendo hoje aqui, de poder estar permitindo que a formação aconteça no espaço da escola, que ela também traga a presença de cada um de vocês, que a gente tenha esse momento, né, de uma roda de conversa, de uma troca. Então a tecnologia ela entra porque a gente sabe também que as crianças hoje em dia têm acesso aos tablets, elas têm acesso a uma rapidez de conhecimento. Então, ao invés da gente ser contra, que a gente aprecie ao que ela traz e se ela utiliza aquilo que a gente sabe e possa pensar no que aquilo pode contribuir para a educação e para o crescimento dessa criança como indivíduo. Cris. Um aspecto que eu acho também que é importante a gente considerar na sua questão é que, tradicionalmente, a gente acaba trabalhando com a ideia, com o conceito de que existe um único modelo de criança e um único modelo de infância, né? Como se a criança fosse única em qualquer lugar, né? Seja aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Lagoa, seja lá na China. E a gente faz a mesma coisa com a ideia de infância. E muitas vezes, por a gente trabalhar com essa ideia congelada, né? Estereotipada muitas vezes de criança e de infância, a gente não olha para a criança que está na nossa frente, junto conosco, fazendo um trabalho, né? Então, eu acho que essa discussão é importante. Para quê? Para a gente pensar que são muitas as crianças, né? São muitas. Em cada sala estão várias. Em cada escola, muitas outras. Numa cidade como a nossa, inúmeras, né? Então, são muitas as crianças e são muitas as infâncias, né? E aí eu acho que nós que temos uma cidade que mostra a sua diversidade de uma forma tão latente, né, nos provoca a olhar isso, né? A criança que está aqui, a criança que está lá na Maré, a criança que está lá na Zona Oeste, né? Então, nós, como professores, precisamos olhar para cada uma delas como únicas, como singulares, né? Cada turma é uma turma, cada criança é uma criança. Então, acho que isso nos provoca a pensar, né, que são muitas as crianças que estão na nossa sala, que estão nas nossas escolas, né? Não existe um modelo ali congelado de criança. Pergunta, sou Yolanda, do EDI, professora Maria Berenice Parente. Obrigado pela participação. Obrigado, Yolanda. Gostaria de saber o seguinte: vejo os campos de experiência como um avanço no sentido de superar a fragmentação do conhecimento. Porém, colocar atividades em cada quadrado dos objetivos não seria um retrocesso? Isso é uma polêmica. A ideia não seria partir das experiências para depois observar quais objetivos foram alcançados? Professora Yolanda. Bom, como eu disse anteriormente, né, a Gerência de Educação Infantil investiu em várias direções para que todos nós, professores que atuamos na educação infantil, pudéssemos contribuir com a produção desse novo documento, né? Então, não foi uma única forma, foram várias formas de construção e produção desse documento. Então, uma delas, né, uma das formas, que foi uma das formas que foi encontrada para que a gente pudesse envolver o maior número de pessoas num movimento, né, além dos outros, foi trazer essa proposta, né, de que os professores pudessem estar pensando propostas de atividade para os objetivos elencados.
Então, por que esse caminho, né? Na verdade, essa é uma discussão que eu acho que é importante a gente fazer, que é buscar uma relação da teoria com a prática. Muitas vezes, né, nos vários documentos produzidos pela equipe de educação infantil, a gente vai encontrar propostas metodológicas, orientações metodológicas, propostas de atividades, né? Então, o objetivo principal foi que, na produção de um documento, os professores também pudessem pensar no desenvolvimento das suas práticas. E aí o caminho encontrado, um dos caminhos encontrados foi esse, né? E a gente não está trabalhando com a ideia de uma atividade solta. A gente está trabalhando com a ideia de que, neste documento, a partir de alguns objetivos, eu preciso pensar sobre o meu fazer. Eu preciso, sim, pensar sobre propostas de trabalho com as crianças. Então, não tem uma intenção de isolar uma atividade, mas de provocar a reflexão sobre a sua prática pedagógica, né? E apostando que, na verdade, o grande momento de reflexão das escolas vai ser na produção dos seus projetos pedagógicos e na produção do planejamento de cada professor com a sua turma. Olha, você quer falar também? Quem quer falar? Quem quer? Tá bom, já vou passar para você, tá? Quero lhe avisar o seguinte, esse programa já vai estar disponível ainda hoje no portal da Multirio. Então dá para você enviar também por e-mail, enviar por outras redes sociais para aquelas pessoas que você quer que saiba mais sobre o que está sendo debatido. Vou passar o microfone para você. Você me empresta o seu? Rapidinho. Passa lá para ela, por favor. Tá ótimo. Enquanto isso eu mando beijos para a professora Isabel Ornelas, Sueli Pontes, Aura Liane. Também gostaria de mandar beijo para Ana Paula Cioli, companheira de muito tempo. Professora Simone Monteiro e também professora Lisbeth Libonati. Ou seja, beijos e mais beijos para vocês. Obrigado pela audiência. Qual o seu nome? Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Seja bem-vinda. Foi aluna? Foi sua aluna? Sim. Adulta, não foi criança. Uau, era boa a professora? Ótima. Fui aluna da Cris, fui aluna da Sandra. Foi minha professora de estágio aqui nessa escola. Então seja bem-vinda. Está falando aqui com a responsabilidade de duas superpotências da educação te olhando. Sim. Qual a sua pergunta? Então, eu não queria fazer uma pergunta, eu queria destacar a importância, né, da base curricular, porque ela dá um norte, ela dá um direcionamento para a gente repensar a nossa prática, para a gente sentar na escola, para a gente discutir. Os centros de estudos têm sido importantes para isso, a gente sente falta demais, porém, sentimos que é importante para ter a troca. É importante ter um norte, ter um direcionamento e algo que seja unificado, mas que não faz com que seja engessado. A gente consegue pensar, a gente consegue planejar, a gente consegue trocar e a partir do que a criança traz. Traz também o desafio da gente trazer do que a criança traz de experiência e de suas vivências. A gente não traz nada pronto. A gente vai criar, vai produzir a partir do que a criança está trazendo e vai ampliar esse universo. Então, eu destaco a importância da base como um norte, como um direcionamento, né, para que a teoria e a prática estejam alinhadas e a gente não tenha um trabalho solto. Eu acho que é importante, na sua fala, a gente estar atento que ter como referência as experiências das crianças não significa que eu vou trabalhar no improviso, né? A gente tem a experiência da criança como referência, mas eu, enquanto professor, tenho que ter o meu planejamento organizado e estruturado. Para quê? Para ampliar aquelas experiências, para sistematizar os conhecimentos que eu estou trabalhando, né? E para, enfim, contribuir para o processo de desenvolvimento e de aprendizagem daquela criança, né? Porque corre um risco muito grande da gente falar, vou ficar na experiência da criança e vou trabalhar no improviso, né? O que é um equívoco, Exatamente. quando na verdade a gente precisa, como professor, exercer essa função educativa, Sim. né? Olha, também quero aproveitar o momento e agradecer aos pais, aos profissionais de educação, a todos que compõem a comunidade escolar,
que estão aqui abrindo os braços para receber a Multirio, para receber os olhares múltiplos. Obrigado mesmo, se sintam em casa com a gente. Multirio fica aqui do lado, fica aqui no Maitá. Eu tô lá, Simone Monteiro tá lá, Ana Christian tá lá, tem uma turma esperando vocês, beleza? Tem uma equipe aqui toda dedicada à educação, é uma equipe extremamente capacitada e ligada à educação, à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Beleza? Vocês estão convidados, vocês que estão aí também, recebam meu abraço. Tem muitas e muitas perguntas, já vou passar a bola para você, Ana. Você tem uma história linda que eu quero dividir com vocês. Temos aqui perguntas da Cíntia, imagino que é Cíntia. Temos perguntas da Isabel, temos perguntas da Ellen. Eu vou aos pouquinhos trazendo para a roda. A Ana Rosa, que está aqui me olhando, com os olhinhos super abertos, ela tá fazendo... Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Hoje é o primeiro dia dela na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Ana, como é que você está se sentindo? Pergunta TV Fama. Então, não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Mas eu quero, antes de você comentar, que você já está no modo automático. Tô. Eu sei logo, percebo logo, é aquela que já quer se livrar da pergunta de qualquer maneira. Mas me conta primeiro como que você está se sentindo. Hoje é o primeiro dia em uma rede potente, linda, formada por muitas pessoas, muitas pessoas com um belíssimo coração e com muita capacidade. Me diz como é que você está se sentindo. Então, era isso que eu gostaria de falar. Ah, então tá bom. Então, pô, a gente não combina, mas tá tudo certo. Então, eu gostaria de agradecer por esse momento, por poder estar participando dessa roda. E eu sou recém-chegada na rede, né? Meu primeiro dia na unidade. Eu fui muito bem acolhida pelas pessoas aqui presentes, por toda a equipe da escola. E, gente, eu tô achando esse momento muito importante. Apesar do friozinho da barriga aqui no momento. Mas é uma oportunidade muito rica que a gente tem. E principalmente nós, que junto a mim também tem outros professores entrando na rede hoje, iniciando. E eu não conhecia muito da rede, né? Nos cursos de formação, a gente ouviu falar um pouquinho. Mas assim, na unidade escolar, hoje aqui, eu vou estar por dentro do que está acontecendo, né? De como que essa rede trabalha mesmo na prática. E eu acho importante esse momento, porque eu já cheguei, assim, na hora do jogo, né? É o momento que eu vou ter de sentar com a equipe da escola, de pensar, de repensar, né, nos caminhos que eles estão vindo, né, fazendo. E eu acho que vai ser muito importante para mim, assim, para eu iniciar esse trabalho aqui com vocês. Né? Eu só queria dizer isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Salve de palmas para ela, gente. Obrigada. Tá aqui, tá sendo recebida com aplausos. E fui muito bem acolhida todas hoje. as pessoas que estão entrando agora nessa rede. E que, claro, que já compõem também, né? Vambora. Não é só quem tá entrando, não. É quem já tá aqui ralando, trabalhando junto. Olha só, acabo de receber o telefone da Marise. Ô Marise, grande beijo para você. A Marise, ela resolveu participar logo direto ligando para mim. Agora não vai dar para te atender, mas um grande beijo para você. A Cíntia pergunta o seguinte: como que a rotina pode ser influenciada no processo de desenvolvimento da criança? A gente está entrando nessa reta final, então vou fazer logo 3 perguntas. É impossível responder todas. Então fica aqui um pedido para a gerência que consiga responder depois. Entre em contato, temos o Facebook da Multirio lotado. Eu já recebo a informação que nós temos que realmente entrar na reta final. Então, aproveitando vocês duas, as palavras finais de vocês, começo com a professora Cristina e depois passo a bola para você. Se puder, nas palavras finais, contemplar as perguntas da Cíntia, que é como a rotina pode ser influenciada no processo do desenvolvimento da criança, e a Isabel, ela complementa como podemos fazer uma real escuta dos bebês. Eu sei que é super difícil. Uma real escuta dos bebês é escutando, né? Enfim, observando, escutando, interagindo. E a rotina é o que deve estruturar o trabalho do professor com as crianças, né? É preciso ter rotina, é preciso ter zelo e cuidado, né? Então, a rotina é o que vai organizar o trabalho do professor com a sua turma. É fundamental que o professor, no trabalho com a sua turma, tenha uma rotina organizada para que a criança possa entender os passos, os compassos, a organização, o funcionamento, possa ter parâmetros, né, de organização, de trabalho, de atitudes,
e de ações junto com os seus colegas, né? Então, eu também vou encerrando aqui, destacando a importância desse momento de estudo da nossa rede, né, da Rede Carioca do Rio de Janeiro, com muitas experiências importantes de serem trocadas, né? Os professores precisam trocar entre si e entre as escolas esse trabalho rico que a nossa rede tem na educação infantil. Obrigado, Ana. 140 caracteres em ritmo de Twitter, porque amanhã continua o nosso papo. Sua despedida. Bom, eu queria agradecer, dizer para vocês que eu vou estar amanhã aqui com vocês, mas eu também, sobre os bebês, eu queria que vocês pensassem que o bebê precisa da escuta, mas ele também precisa que a gente olhe para ele, porque ele vai estar falando com a gente através do olhar, mesmo sem ter a fala. Então, essa escuta, esse foco que a gente quer que a criança tenha mais tarde, ele começa cedo. Então, que a gente olhe para essa criança, a gente escute e a gente sabe conversar com eles, mesmo que a gente não utilize as palavras, mesmo que eles não nos respondam através das palavras. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui e até amanhã. Obrigado. Amanhã o tema é o seguinte: o lugar da escuta, fala e pensamento dos bebês e das crianças na educação infantil, reflexões e práticas. Amanhã vai poder continuar a tirar dúvidas a partir de 9h30 da manhã e nós estaremos no IDI Neuza Brizola, na Ilha do Governador. Obrigado, 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 obrigado. Olha pra lá e vamos dar tchau pra quem tá em casa, pra quem tá na escola, pra quem tá acompanhando a gente em vários lugares. Tchau, tchau, gente. Beijão.